Olá, seja bem-vindo ao canal Mente em Fogo com o Dr. Elenival R. Costa. Será que o orgulho disfarça-se no campo da santidade? Será que a santidade é capaz de despertar orgulho nas pessoas a tal ponto de tomarmos caminhos e expressões e falas precipitadas que geram conflitos no meio religioso? Será que é possível uma pessoa orgulhosa dentro do campo religioso se esconder usando jargões justos ou justiceiros, santidade, aonde o orgulhoso, na verdade, tem como princípio, na verdade, ocultar o seu orgulho, mas transferindo como opressão na vida do outro? A santidade, ela significa separação. E a santidade tem 3 campos da santidade que você pode aprimorar essa santificação: no campo religioso, e no campo da leitura da palavra, da oração e do jejum. Esses 3 campos eles são essencial. Mas existe uma maturidade psicomportamental que é no campo das emoções, porque muitas vezes nós estamos transferindo para o outro a nossa culpa. Às vezes essa falta de santidade, ela muitas vezes faz com que eu possa oprimir o outro, porque eu tenho dificuldade de me relacionar com essa fragilidade que é minha. Então, com essa fragilidade, é possível eu me reportar no outro, eu coagir o outro, exigir do outro, porque eu tenho dificuldade de me relacionar. E como eu não posso pegar nesse ato pecaminoso, porque ele já está me incomodando, eu posso muitas vezes fazer, como diz o Jacques Lacan, neurologista, psicanalista, o chamado o espelho, onde eu estou me reconectando através do outro. E quando eu vejo em mim esse reflexo da minha dificuldade, eu posso muitas vezes esconder as minhas fragilidades, tentando me reportando ao outro como canal do distanciamento da verdade da qual eu quero viver. Mas não consigo falar ou expressar dessa forma. Eu consigo, na verdade, oprimindo a pessoa, excluindo a pessoa do meu meio, porque eu tenho dificuldade. Nós temos isso, um contexto teológico, que o próprio Pedro fez isso, ele, quando estava no meio dos gentios, que outros apóstolos chegaram, ele se escondeu, ocultando, dentro do seu tamanho orgulho, usando no contexto que não se envolvia com os gentios. Temos também outras referências teológicas do próprio Davi. Será que Davi ele seria rei pelo pecado que ele fez, matando Urias, adulterando, pegando a sua esposa? Depois que Deus mata o menino, Deus dá uma outra oportunidade, ele casa com essa mulher, tem um filho. Esse filho de outro tempo tornou-se rei da nação, um dos mais sábios da história teológica. Será que esse filho seria o rei hoje na nação? Seria uma referência para a gente hoje, mas por referência ao Antigo Testamento, ainda é referência teológica, pelo o vasto conhecimento que se amplia na parte da arqueologia, no campo histórico, uma síntese histórico-cultural, ainda que não seja um campo entendido, nas suas 1000 mulheres que ele teve, não é aceito no campo religioso, mas ele seria rei? Ele seria um homem que pediu sabedoria a Deus? Seria alguém que Deus escolheu para ser rei numa geração como essa? Não, certamente não, porque a dificuldade de entendermos quando esse pecado ele nos atinge, às vezes queremos exprimir na outra pessoa a nossa própria imagem de dificuldade em nos relacionar. Então aqui eu abordo um pouquinho sobre o poder da graça, como a graça resolve essas situações, como a graça vê essa situação. Se acha que Paulo, perseguidor do Evangelho, Paulo, na verdade, seria um apóstolo, um homem que mandou com tantas pessoas, seria aceito com facilidade
em um século como hoje, onde o meio de comunicação, tecnologia avançada, expõe publicamente cada falha, cada falta das pessoas? Será que ele seria aceito? Seria um apóstolo das nações como ele foi? Seria aceito? Seria esmagado hoje no campo tanto da política, no campo do masoquismo, do meio de comunicação? Será que seria aceito no campo religioso? Quando as pessoas fracassam hoje, a televisão, o meio religioso, né? Os chamados locutores da defesa cristã, que não me defende, não me representa, essas pessoas não representam Cristo, não representam a Bíblia, mas eles estão aí, né, com seus orgulhos disfarçados de santidade, esmagando a vida das pessoas, de muitas famílias, de muitos casais. Lá eles que estão chorando, lamentando, porque o orgulho tem se disfarçado de santidade, esmagando. Certamente Davi não teria a promessa dada por Deus, né, que o seu cetro, né, que o seu bastão seria por tempo indeterminado, e que da sua linhagem viria o Messias, o homem cheio de males, que é o próprio Davi. Seria uma referência para o Messias? Não seria. Um modelo, né, de Messias, de rei? Não seria. Então a geração nossa, ela está tão contaminada, com medo de enfrentar o nosso próprio eu, que ela se disfarça por através do orgulho, usando o jargão santidade. Temos outras referências de dois homens que subiram no monte para orar. Um dizia, usava todos os seus vergalhões, a sua, que nós chamamos hoje de uma imagem, né? Uma imagem dotada de conhecimento, e ele guardando esse viés, ele expõe na oração. Eu oro tantas horas, sou dizimista, eu não faço tal, não faço tal. Ele colocou tantas coisas, e o outro dizia, Senhor, eu não sou digno, né, me aproximar do Senhor. E Jesus, usando essa parábola, né, disse, e agora? Qual desses, na verdade, foi ouvido nas suas orações? Como é que acontece essa situação aqui? Aqui um se promoveu, o outro não se promoveu. Então a santidade, no campo do orgulho, o orgulho no campo da santidade, às vezes está ligado a essa situação, onde um tenta se promover através do outro, onde o outro tenta muitas vezes esmagar o outro, porque não consigo me relacionar no campo do outro, mas eu projeto esse meu recalque, né, e não saber me relacionar porque me bloqueia, e como me bloqueia, eu uso isso para massacrar o outro no campo das minhas emoções não resolvidas. Então, este é o livro. Aqui eu tenho como o Wellington Mundial, nosso evangelista. Ele faz aqui a apresentação do meu livro. Eu sou grato a Deus pelo que ele fala aqui assim, do meu livro, né? Ele faz uma alusão própria, né? Ele fala que o seguinte: esse trabalho do pastor Enival vem nos lembrar de um dos atributos essenciais do caráter do nosso Deus, e a justiça. A justiça faz parte da essência de Deus de sua natureza perfeita, assim como a Bíblia apresenta a Deus como um ser amoroso, misericordioso e cheio de compaixão. A mesma Bíblia também afirma que Ele é um Deus de justiça, o que se torna interessante compreender que essa justiça foi comunicada a nós, seres humanos, pois somos convocados a viver de acordo com a justiça divina. O que aprendemos com o pastor Enival nesse livro é que muitos dizem seguir a justiça, mas na verdade eles assumem uma postura de justiceiro, o que é completamente diferente de justiça revelada na Bíblia. Iremos aprender de fato o que é justiça sob ótica cristã, e até mesmo como o apóstolo Paulo e outros teólogos posterior interpretaram essa questão da justiça de Deus. Esse livro convida o leitor a um mergulho nesse tema tão importante da Escritura de maneira simples, porém publicamente profunda, biblicamente profunda. O pastor Enival esclarece pontos essenciais da temática proposta. O leitor irá se vislumbrar e se aprofundar com a abordagem do autor. A leitura é fluida
e prende a atenção, pois o escritor demonstra constante preocupação em aplicar de forma prática o conteúdo apresentado. Desejo sucesso ao amigo pastor Elenival, que esse livro possa alcançar não apenas a mente, mas também o coração dos leitores, e que esse material chegue a muitas pessoas para que sejam abençoadas por meio dessa maravilhosa leitura. Boa leitura a todos. Elito Montiel. Deus abençoe meu amigo, companheiro e escritor Elito Montiel. E aqui fica aí o livro Orgulho Disfarçado de Santidade. Nessa mesma dimensão, eu quero abordar aqui os capítulos, né? Os capítulos desse livro. Também eu divido também por parte esse nosso livro. Capítulo 1, a justiça é diferente do justiceiro. 2, quem pode ser considerado justo. 3, o que de fato é justiça, como ela se revela. 4, uma justiça como nunca vista, né? Como nunca se viu, está em Jesus. 5, da retribuição à redenção, a justiça que transcende José, né? 6, o tribunal teológico ou ignorância em debate, né? Vimos muitas pessoas fazendo filmagem na internet, quebrando princípios, normativas cristãs, onde a Bíblia ela tem uma preocupação. Paulo encontrou um povo na cidade de Corinto, né, na Ásia Menor. Um dos maiores conflitos, na verdade, era exatamente tentar resolver a questão jurídica, religiosa, jurídica. Porque a questão que ficou nessa leitura de Paulo aos Coríntios é que os irmãos estavam levando outros irmãos ao tribunal de homens comuns. E Paulo envia essa carta para retratar. E a pergunta que ele faz maciça à igreja e aos seus liderados e co-liderados era: não tem ninguém aí com tamanha capacidade de um tribunal eclesiástico para resolver essas demandas no campo jurídico, a tal ponto de esses membros ter que levar essas causas a homens comuns para julgar pensamentos no campo religioso? Faltava essa observação. E nós vimos tantas pessoas tentando usar do meio de comunicação para destruir a imagem das outras pessoas. E esse campo do orgulho disfarçado de santidade tem tomado um caminho tão perverso no meio da comunicação televisiva, né? Os YouTubes e entre outros canais, que tem ficado dado a uma demanda que eu chamo de ignorância em debate. Cada um defende o que acha, um confunde dízimo Antigo com o Novo Testamento, outros tentam definir o que é dízimo, outros tentam desfazer do dízimo, outros tentam aprovar o dízimo. É um confronto um com o outro, que não sabe como nem aproveitar essas coisas, porque é mais like do que, na verdade, uma preocupação com a verdade. E a gente vê a própria o desleixo facial dessas pessoas tentando gerar um tipo de atração, né, nos seus embates, né, nas suas filmagens, nas suas reportagens, e acaba, na verdade, denegrindo o próprio campo que eles dizem acreditar ou defender, porque não tem uma preocupação, na verdade, cristocêntrica, mas é sustentar um viés de que é alguma coisa, ou vender alguma coisa, é o que mais acontece. Capítulo 7, antes da palavra já existia o verbo, né? O verbo revelar, manifestar, andando pela justiça. Capítulo 8, amando a justiça em sua essência, né? Capítulo 9, os passos
da justificação. O 10, esclarecendo a justiça à luz da psicanálise em Freud. Isso aqui, sabe que a psicanálise está no país, no mundo, no campo de 120 anos. A psicanálise no Brasil já está há 100 anos. E a psicanálise ela trabalha no campo das emoções. Ela é resposta no campo da psiquiatria. A psiquiatria estava no campo da farmacologia, na medicação, e Freud, como psicanalista, neurologista, entendeu que os seus pacientes tinham conflitos, doenças que não estavam ligadas apenas à parte biológica, e que algumas doenças biológicas eram do campo do psiquismo, as doenças psicossomáticas. E aí nós vamos falar um pouco sobre a justiça no campo à luz da psicanálise em Freud. Como Freud ele trata, na verdade, esse campo aqui. Mas vamos aqui para o capítulo 11 e depois eu volto lá para abordar um pouco rapidinho. Capítulo 11, justiça é infernal, punitiva e limitada. 12, a justiça revelada de Lutério, de Paulo a Lutério. 13, a quem estamos servindo, a obra ou ao Deus da obra? E aqui se encerra o capítulo. Descubra a profundidade da palavra de Deus aplicada à Em orgulho vida disfarçado real. de santidade, Dr. Helenival R. Costa expõe a ilusão da justiça própria diante de Deus. Já em O que escondemos quando brigamos, ele revela o que realmente escondemos nos nossos conflitos e como encontrar cura e reconciliação. 2 livros transformadores para quem deseja crescer em humildade e maturidade cristã. Adquira os 2 agora. 659846585579